Bom dia, meus caros compatriotas guineenses. Bom dia, meus amigos e amigos da Guiné-Bissau. Como eu havia prometido, depois da apresentação da primeira versão sobre Jumbai econômico, eu estou aqui de volta para apresentar a segunda versão, que vai tratar sobre o empreendedorismo no contexto da agricultura familiar. E essa agricultura familiar vista dentro da sua multifuncionalidade e da sua dimensão entre núcleos que vivem coabitam um espaço. Então, nesse âmbito, nós vamos procurar entender o que é agricultura familiar. Qual é o conceito que se dá, o conceito da agricultura familiar. Então, nós vamos ver que a agricultura familiar ela é tida como um sistema de produção, né, onde todo o domínio desse sistema ele é exercido pela família, sendo a própria família também responsável pela gestão da unidade produtiva. Ou seja, é um sistema onde não há separação nítida na relação entre o trabalho e a gestão de propriedade das famílias, pelas famílias. Então vamos pensar isso no caso de um país pequeno, primário exportador, onde a maioria da população vive sob o domínio de uma agricultura de subsistência. A população vive de autossubsistência, ou seja, produz apenas para o seu sustento, não produz para o mercado. Isso é quando tem terra para fazê-lo, ou quando trabalha dentro do núcleo da família que pertence. Bom, como então é a propriedade da terra? Como é que a terra é tratada dentro desse aspecto? Como é que o espaço produtivo, né, como um todo, que é gerido pela família, né, é considerado? Então, esse espaço produtivo ele é considerado como um espaço de reprodução social. O que isso quer dizer? É um espaço onde as famílias sobrevivem, as famílias produzem e se reproduzem. E ao mesmo tempo que as famílias vivem nesse espaço social, procuram preservar, né, os seus costumes, procuram evidenciar suas identidades culturais, preservando esses usos e costumes que estão intimamente ligados a seus valores ancestrais. Nesse espaço, chamado espaço da agricultura familiar, que nós estamos tratando aqui, ele é compreendido entre 5 domínios, que são, significa dizer que nesse espaço as famílias moram, as famílias se aproveitam da terra que tem disponibilidade para seu uso, que é apropriar, a família exploram essa terra, o produto que sai dessa terra as famílias levam para trocar, vender para comprar alguma coisa necessária, né, ou necessária para a sua sobrevivência. Ali também as famílias se organizam em núcleo, porque é necessário, depois de produzir, distribuir o resultado, distribuir a colheita do produto. Então a família tem que ter um núcleo, né, organizado,
que vai trabalhar para prover tudo que é necessário para essa família em termos de uma distribuição boa, uma distribuição sem problemas, uma distribuição de produtos com o equilíbrio. Como então que funciona essa agricultura familiar? Então, nós vamos ver que ela pode ter múltiplas funções. Okay? Pode não apenas produzir alimentos, mas também pegar parte de alimentos produzidos e processar artesanalmente para agregar valor. De uma outra forma também, de múltiplas funções que essa agricultura familiar pode trazer, é de que as famílias que habitam, as famílias que ocupam esse espaço, muitas vezes também compartilham suas ideias e suas experiências. Ou seja, daqueles membros da família mais experientes, que já têm uma certa experiência no trato com a terra, vão passar essa experiência para os mais novos que estão chegando, a fim de que se possa fazer uma produção, né, que traga benefícios e traga até produtividade, no sentido de que aproveitar o máximo possível o rendimento que possam tirar da terra para seus proveitos. Okay? Bom, como é então que essa agricultura também pode ser vista sob ponto de vista da sua diversidade, da sua diversificação? Ou seja, o núcleo familiar pode diversificar a sua cultura, pode não se limitar apenas em produzir tomate ou arroz, simplesmente arroz, somente arroz, ou batata, somente batata, ou feijão, somente feijão, mas pode diversificar. Eu posso ser um produtor de grãos. Entre grãos eu posso produzir arroz, posso produzir milho, e pode produzir aí um tipo de grãos que lá se chama de fundo, que também é usado para programa alimentar, usado para a alimentação das famílias, né, que são pequenos grãos, tipo alpiste, né, aquelas alpistes que vocês conhecem, passarinho, mas esse tipo, né, ele é utilizado para alimentação, então é chamado de fundo. Pode diversificar. Como eu posso também ser produtor de raiz e tubérculos. Eu produzo ao mesmo tempo batata, que é tubérculo, produz também mandioca, que é a raiz. Como eu posso também diversificar ao mesmo tempo, dependendo o espaço que eu estou ocupando, a área produtiva que eu estou ocupando, pode ser até uma pequena área úmida, que dá não apenas para produzir arroz ou grão, coisa, mas também para produzir hortaliças. Ou pode ser até que não seja área úmida, mas que dá para produzir hortaliças e dá para produzir legumes. Legumes que eu estou falando é o que alguns aqui no Brasil se chama de verdura, tomate, né, pepino, abóbora e mais outro tipo de legumes que eu posso misturar para levar para a feira. Ou então, enquanto eu produzo um tipo de alimento que tem um ciclo de produção, um ciclo produtivo de 3 a 4 meses, eu posso, né, porque eu preciso de capital de giro, eu preciso de dinheiro também para me alimentar enquanto eu espero a receita daquela outra produção, produzir, por exemplo, produtos que tenham um ciclo curto, né, onde eu possa fazer a colheita. Por exemplo, se o outro tempo tem um ciclo de 3, 4 meses, eu posso fazer aquele que tem um ciclo de 1 mês, 2 meses, dá para colher. Okay? Então,
esse tipo de diversidade, né, de diversificação da produção, isso foi introduzido na década de 90 no espaço rural, sobretudo no espaço brasileiro, sobre como as atividades agrícolas poderiam ser exercidas num espaço rural, que eles chamam de pluriatividade agrícola. Além desse aspecto de diversificação da cultura, de fazer o atacar, digamos, o meu espaço familiar para produzir outros produtos que não sejam, digamos, de atividade agrícola, também faz parte da diversidade. Por exemplo, dentro do mesmo espaço, eu posso criar uma área de lazer, de turismo rural, ecoturismo, dentro do meu espaço. Eu posso, de repente, fazer a criação de tanques de peixe. Eu vou comprar alevinhos, que são filhotinhos de peixe, colocar nesses tanques, alimentar com rações apropriadas e vender esses peixes, né? Peixe criado, peixe de criação, da água do tanque, e vender para o mercado. Ou então exerçam um outro tipo de atividade dentro lá chamado pesca e pague. Então eu recebo as pessoas que vão com o propósito, o objetivo de fazer lazer no campo, né? O objetivo, digamos, de distração, né? Esvaziar a mente que está pesada dentro daquelas atividades urbanas que criam estresse para uma pessoa. Então, no final de semana, eu queria destressar. Eu queria ir para o campo, queria ir para um lugar onde eu possa exercer uma atividade de lazer, que me dá, como que chama, uma vontade de fazer aquilo que eu gosto, de desanuviar o pensamento. Então eu posso precisamente ir para um sítio que tenha tanques, cujo dono tem aquilo lá para esporte, simplesmente esportivo. Eu chego lá, pesco apenas a quantidade que eu quiser naquele momento, pago e lá mesmo preparo a minha comida e como. Isso gera renda para o dono da propriedade. Uma outra renda extra, que não seja apenas a renda relacionada à atividade agrícola. Então, enquanto você, por exemplo, você chegou e plantou arroz, você transplantou a muda do lugar onde você jogou semente para ir plantar no lugar definitivo, que é o arroz que se faz. Eu quero também que você joga semente e já nasce o arroz de sequeiro, que se fala, né? E lá a gente chama arroz de pampam. É diferente de arroz de aluvião, arroz alagado, dos terrenos alagados, né? Que lá se chama bulanha. Então, o que eu posso fazer? Então, eu vou esperar 3, 4 meses para o arroz crescer, dar um trato no arroz e depois fazer a colheita. Aí ainda ter o tempo de processar esse arroz artesanalmente. Usa a máquina de descasque ou então descasque através de mão, um pilão. Mas se eu tiver, enquanto eu tenho 3, 4 meses, eu não posso ter nenhuma renda proveniente dessa atividade agrícola que é de produção de arroz. Vou esperar durante 3 ou 4 meses até colher e poder vender. Mas eu preciso de renda. Eu preciso de como que chama? Uma renda permanente que me sustente, que me dá sustentabilidade enquanto estou esperando pela receita daquele produto agrícola. Então eu posso, no lugar disso, ter uma criatividade. E eu tenho lugar lá, perto de um rio, o rio Curbalo, o rio Jeba, o rio Colibá, o rio Canjambari, por aí, dependendo do lugar onde eu estiver, puxar a água desse rio e fazer um tanque, certamente que o próprio técnico do Ministério da Agricultura vão dizer a melhor forma de fazer tanque de não perder água armazenada.
Tem que ser num terreno que é de argila, de barro, e tem que ter também algumas outras coisas que você tem que colocar baixo para não filtrar água. Entendeu? E aí você compra filho de peixe, que é chamado alevinos, coloca lá para criar. Pode ser bentana, que é tilápia, pode ser outro tipo de peixe da região, de água doce. Cria. Então o que faz? Enquanto você espera pela colheita, receita de outra colheita para poder ter receita, então você tem onde você tirar a sua renda, né, para se sustentar. Ou então você tem um terreno que tem mata suficiente, alguns animais onde se possa praticar, por exemplo, caça. Você pode também alugar um determinado período de tempo para a pessoa caçar apenas aqui, né, a quantidade necessária para poder preparar e comer naquele local sem levar para casa. Okay? Então, esse é o tipo de atividade que você pode fazer, que não seja atividade agrícola, mas que gera renda, mas faz parte do espaço rural onde você coabita. Como estava dizendo, então o milho, você pode também pegar o milho, né? Descascar, tirar a casca, limpar aqueles cabelos, né, que ficam no sabugo, né? E embalar. Você pode ter uma embalagem, né, embalar numa embalagem muito bem embalada e vender o milho já descascado, limpo para o supermercado vender. Quem vai comprar, aí não vai ter o trabalho de pegar aquele milho para tirar a casca, tirar a coisa, já está tudo limpo. É só pegar, botar na panela se quiser comer milho cozido, ou assar se quiser comer milho assado. Agrega valor. Enquanto você pode vender 100 espigas de milho por digamos, 500 francos CFA, eu estou dando exemplo, não pode ser que seja mais. Um milho descascado você pode vender até 2 vezes mais. Pode vender até 2 vezes mais. Isso vai lhe agregar valor render. Essa é uma forma também de você fazer o quê? Processar de uma forma natural, artesanal. Como pode ter também uma pequena usina de fazer farinha de milho. Você pode fazer farinha de milho, você pode fazer flocos de milho que serve para fazer cuscuz, que é um alimento muito nutritivo, porque é a base de fibra, né, que pode ser usado com diversos tipos de carne. Cuscuz com carne bovina, carne caprino ou ovino, pode ser usado com peixe prefrito, para comer. Você pode usar também com frango, galinha, assado, fervido, sei lá, de qualquer forma, para comer com cuscuz. Aí os agricultores mesmo do campo, a família comendo aquilo de manhã, né, com carne, beber água, vai dizer que graças a Deus, então eu tenho a energia suficiente, porque é carboidrato, produz energia para ir chegar no campo e ficar lá durante 3, 4 horas sem fome e cultivar aquilo que eu tenho que cultivar. Pode fazer, isso é o milho. Então pode-se vender fécula, como pode vender também a farinha fina, que é fécula de milho. Para fazer o quê? Para fazer polenta, né? Que lá em Angola chama-se fungi, os italianos falam polenta. E para comer com o quê? Você cozinha aquilo com água, bota no fogo, na água quente, e vai mexendo até fazer aquela massa, dependendo da textura que você quiser. Aí para comer com o quê? Comer com carne assada, carne frita, qualquer outra cozida, tipo guisado, ou com qualquer outro tipo de molho você usar. Então isso também pode ser usado na alimentação. Então essa forma que eu estou mostrando faz parte da segurança alimentar, da base alimentar da população. Né? Em termos de nutrir, né? Em termos de dar caloria suficiente que um trabalhador precisa do campo para, ou então um trabalhador urbano precisa para exercer a sua atividade no dia a dia. Né? Tomate. Também pode limpar tomate, embalar, né, com uma embalagem coberta com papel, com plástico filtro,
laminado, você já sabe o que eu estou falando, e vender. Quer dizer, é um tipo de alimento já limpo, processado, pronto para uso. Ok? Aí o trabalhador que vem para casa, que só tem uma hora para o almoço, não tem tempo porque tem que voltar para o campo, né, para continuar trabalhando, ou então para o serviço público. Então já tem um tomate que não precisa lavar porque já está limpo, já está tudo limpo, embalado, está lá, comprou limpo, embalado no supermercado. Só vai cortar e colocar para cozinhar, temperar, fazer o que for quiser, salada. Então agrega valor, aumenta o valor, porque ele não vai ter, o consumidor final não vai ter nenhum trabalho de fazer limpeza ou qualquer outra coisa que dê trabalho, porque você já fez. Então você agrega valor, é uma forma de agregar valor. Couve, alface, pode fazer produção de alface hidropônico. Ou seja, você não tem terra, não tem espaço para produzir, você pode produzir através de tubo. Tem hoje uma tecnologia para isso. Tubulações, você plantar com água e mais alguns fertilizantes que você coloca nessa água que a alface germina. Você bota para produzir, germina e dá. Então, a maior parte da alface hoje que a gente consome, que vem no supermercado aqui no Ocidente, onde nós estamos, é alface produção hidropônica. Não usa solo para produzir. Okay. Vagens, que são feijões. De mais, como que chama? Outro tipo de vagem, tipo andu. A gente lá chama feijão congo. Tempero verde, que é o coentro, salsa e cebolinha. Você pode trabalhar, embalar isso, processar para ser que um alimento limpo, um alimento agroecológico, né, que você pode usar para as necessidades e vender no mercado. Então, é essa parte de você que deve ser intensificada e diversificar a sua forma de produzir no campo. E também tem outra parte que é diversificar a forma como você vai ocupar terra, como você vai se aproveitar, como um agricultor familiar vai se aproveitar de terra para poder produzir. Tem chamado turismo rural, que eu falei para vocês, que a sua terra, parte da sua terra, você pode fazer uma espécie de trilha, né, para as pessoas andarem lá dentro, verem as árvores históricas, verem tipo de fruta silvestre, cachoeira de águas caindo, tal, para tomar banho se for necessário. Ou um turismo chamado ecológico. Ou então dentro do seu espaço, da sua fazenda, do seu lugar, como diz lá na Guiné, você pode também produzir tipo de chamado festival gastronomia. Você cria galinha de diversos tipos, galinha de quintal, como chamam aqui, chama galinha caipira. Você cria galinha do mato, cria patas, mais outro tipo de ave. De repente você pode fazer um tipo de comida onde que as pessoas você pode aproveitar essas aves e fazer um tipo de assado, guisado e tal, né? E com isso contratar um conjunto musical ou diversos conjuntos musicais num campar daquilo para todo mundo tocar e quem puder levar comida, ou então você mesmo, você se providenciar para vender comida para todo mundo. Então, a pessoa não precisa de levar comida da sua casa para lá. Vai passar o dia, tem comida pronta, tem água, tem cerveja, tem vinho, tem tudo. Né? Ou então você produz, por exemplo, vamos dizer, um tipo de fruta lá, né? De estação, caju, por exemplo. Aí, então, na época de colheita de caju, pode fazer festival de caju, que vem desde vender, né, produtos, né, artesanais, por exemplo, cajuína, que é um sumo de caju destilado que pode ser feito artesanalmente, né, ou sumo de caju
produzido também artesanalmente, ou como o pessoal gosta lá, de vinho de caju, cachaça destilada através de caju, fumo de caju, cana, né? Ou então fazer, como que chama, da polpa do caju, fazer frutas cristalizadas, fazer doces de compota para vender lá. As pessoas se divertindo ao mesmo tempo usando o produto local, produzido localmente. É um festival de gastronomia. Para que, por exemplo, aqui quem produz morango pode fazer diversos tipos de receitas de bolo, torta que leva morango. Pode fazer até tipo de receitas de tortas que leva, por exemplo, laranja, tangerina, caju, manga. Então é chamado de festival de gastronomia. Se você produz manga, aproveita ao máximo o que você pode tirar de manga para fazer para o seu proveito. Outra coisa também é sobre como usar o solo, porque você sabe que determinados produtos, quando você produz por muito tempo, ele rouba todos os nutrientes da terra, hidrogênio e mais outros fosfatos, coisa que a terra precisa para produzir. Aí você tem que fazer calagem nova, você tem que comprar adubos e colocar. Mas se você fizer consorciação, por exemplo, rotatividade, bom, nessa época da chuva, eu vou produzir, por exemplo, milho, algodão junto. Ok? Quando terminar, eu vou produzir mancara. Mancara que você sabe que puxa muito nutriente da terra. Ou então milho com mandioca. Então você tem que colocar com um outro produto que você sabe que você pode aproveitar do próprio resíduo, por exemplo, maçaroca de milho, casca de milho e tal, deixar lá apodrecer na terra e você revirar em um adubo orgânico para a terra. Adubo orgânico para a terra. Né? As folhas, outros tipos de folha de batata tal, você pode deixar lá apodrecer na terra, então forma um adubo orgânico para a terra. Então você tem essa atividade, você tem que fazer também consorciação, mistura, tipo de plantas que você pode usar, que depois dessas plantas, depois de colheita, você pode aproveitar o resíduo para adubar a terra. Né? Isso tudo dentro da agricultura. Então aqui você tem aqui uma fotografia, uma imagem que não é minha, que é de Getty Image. Então, aqui é um tipo de horta, pode ser tipo horta comunitário. Você tem aqui, né, que pode ser até de temperos, raízes, tempero e outras plantas medicinais, né, que serve para vender, para ganhar dinheiro dentro da agricultura familiar. Aqui você tem horta, pode ser couve. Então, dentro de uma comunidade da agricultura familiar, bom, a gente pode pensar a família na Guiné-Bissau no seu sentido mais lato, amplo, que é constituído de pai, mãe, filhos, irmãos, sobrinhos, netos, primos e por aí vai. Todos habitando, vivendo sobre o mesmo teto ou então sobre teto separado, mas dentro do mesmo espaço. Então, perdão, o que pode acontecer? Então você já tem um núcleo de família que tem várias pessoas, que cada um com seu esforço pode, dentro da variedade de culturas ou de lavouras que você está fazendo dentro da sua fazenda, do seu sítio, do seu lugar, né, da sua horta, cada um fazer um tipo de cultura. Ou então as famílias que moram, mas que são de núcleos separados, podem se juntar e formar uma associação ou uma cooperativa para administrar, porque se torna mais barata a produção, se torna mais barato o serviço e terão maior produtividade. Tem uma forma, digamos, de poderem trabalhar e agregarem valor aos seus produtos e com isso ter uma receita que lhe dá aquela renda permanente, que lhe dá uma renda de sobrevivência. Quanto à questão, também quando se fala da agricultura familiar, aí você vai pensar no território, espaço. Como é que esse espaço é organizado? De quem é essa propriedade? Então logo você tem que pensar em famílias, propriedades. Às vezes podem dizer, não, esse espaço aqui é de uma família,
cujos filhos herdaram dos pais. Ou de uma família que recebeu a posse da terra através de reforma agrária feita pelo governo. Okay? O governo da Guiné-Bissau pode ver. Então tem algumas áreas, algumas terras ali que não tem dono, mas que o próprio governo toma como proprietário, como dono. E pode distribuir para fins de reforma agrária, para fins de utilidade e necessidade para as pessoas que precisarem daquelas terras para produzir. Né? E pode ser também daquelas terras que foram compradas, que tem um título, né, de posse, compra e venda. Então você tem que olhar aqui essa forma de organização. Né? E também como é que o espaço que cada um ocupa é aproveitado, como é que em cada espaço, digamos, as famílias produzem, se reproduzem dentro e criam as suas identidade familiar. Porque essas identidades é que vai evitar o problema de conflito de terra posteriormente, quando se precisar fazer um recorte, divisão de terras para poder lavrar. Eu vou dar um exemplo, como estamos falando da Guiné-Bissau. Tem uma vila lá no sul do país, ou da região Bulama Bijagós, porque aquela parte pertence a Bulama. Né? Porque Bulama tem a parte do continente que vai de São João até entroncamento Buligaci, vai até Nova Sintra. Pega toda aquela parte de São João, Colônia, né? E própria ilha de Bulama. Então, meu pai, através de um amigo, que não é do mesmo grupo étnico, mas conhecidos, tiveram muita convivência junto, por muito tempo, antes da guerra, até depois da guerra, de libertação da Guiné-Bissau. Ele veio procurar saber do meu pai, que eram muitos amigos, amicíssimos, estava vivo, porque depois da guerra ninguém sabe quem estava vivo, quem não. Como essa pandemia. Aí eu preciso saber quem está vivo, quem não está vivo. Então manda saber. Aí depois foi lá visitar, para você ver como é que se cria identidade. Não é identidade familiar no tipo, digamos, de consanguíneo, mas identidade em termos de pessoas que souberam construir a amizade, a base social. Né? E essa identidade foram construídas, que nós somos todos muçulmanos, apesar de sermos de grupos étnicos diferentes. A identidade de que eu sou vendedor e você comprador. Mas dentro dessa relação que se estabeleceu entre o vendedor e o comprador, foi uma relação de respeito, relação de respeitabilidade, né? Relação de conluio entre pessoas, vendedor e comprador. Né? E chegou lá, depois ficou uma semana na casa do meu pai, como se nunca tivessem se separado. Aí na ida ele falou para o meu pai, eu gostaria que você me acompanhasse. Isso foi com o que meu pai me falou na altura. Meu pai, tudo bem, vamos lá, eu te acompanho. Aí chegaram no porto de Bulama, porque tinha que passar por outro lado do continente, tem um canal lá de Bulama, através do barco. Aí falou, bom, eu gostaria que você me acompanhasse lá para minha tabanca. Meu pai disse, bom, então você tem que me permitir eu avisar lá em casa, para não ficarem preocupados de que eu estou indo contigo. Tá bom, fez assim, encontrou um menino lá, que é familiar, mandou dizer, foi com ele, chegou lá, fizeram aquela festa, ele pegou meu pai, apresentou todo mundo, tal, aquela coisa assim, comida, festança, dormiram. Meu pai é de grupo étnico Fula e essa pessoa é de grupo étnico Biafada. Aí de manhã ele disse para o meu pai, eu quero que você me acompanhe. Chegou assim e falou, meu pai, andaram 4 quilômetros. Diz, olha, pela margem esquerda da estrada, pela direita não é minha. As terras não são minhas, direita esquerda. Veja até onde a sua visão termina. É assim que eles fazem a medição da terra. Até onde a sua vista alcança. Meu pai disse, olha, até lá ele viu. Sim, está lá, bom. E aí para o lado do mar, até ele disse, bom, então isso tudo, esse espaço, tudo é seu. Eu dou para você.
Porque eu não posso, eu sozinho, nem a minha família vai ocupar todo esse espaço. Então eu vou compartilhar. Porque eu quero que vocês venham habitar. Tá vendo que uma das, o que nós falamos aqui no início, um dos, como é que eu posso dizer, condições para se entender e definir, conceituar a agricultura familiar, habitar, trabalhar, explorar, por aí vai. Então, eu quero que vocês venham a me ajudar a formar e fazer crescer a minha tabanca. Tabanca eles falam lá, aldeia, vila. Foi assim com meu pai. O meu pai chegou lá em Bolama, 2 semanas depois já estava vindo com meus irmãos. Né? Ocuparam, foram morar lá no campo para limpar tudo e começar a produzir. Depois que vieram, ele disse, bom, esse espaço aqui ao lado do seu, pode construir a sua casa. E todos, assim que todos os outros que estavam em Bolama foram para lá ocupar as terras lá, né, por graças, digamos, como é que chama? Esse pioneirismo do meu pai, foi pioneiro. Então nós podemos pensar isso também, até no Brasil assim também, né? Então todos foram lá e viviam, que construíram uma identidade lá de Gambacar. Hoje tem uma associação dos filhos e descendentes de Gambacar. Eu vejo aí, sou amigo no Facebook. Então, para você ver. Então, eu estou falando de Gambaca, certamente que tem lá de Carantabá, em Bafatá, tem de Cantauda, tem de Gamamudo, deve ter lá de Cossé, por aí vai. Como pode ter de Biombo, lá de Brabis, de Quinhamel, Safim, em qualquer parte. Então, criaram essa identidade, isso aí. Então aí, com a identificação, a identidade que foi fácil eles fazendo divisão das terras e aceitaram. Estamos vivendo hoje em comunhão. Ninguém avança 1 centímetro, 1 milímetro na terra do outro. E criaram um bairro, uma aldeia lá muito grande, Gambacar, hoje, é por concentração populacional. E aí isso imprimiram uma dinâmica dentro lá. Então, hoje todo mundo vai lá comprar caju. Plantaram pés de caju, quem cultiva arroz, quem cultiva feijão, raiz, tubérculo lá, sobrevivem disso. A minha família tudo bem. Então meu pai deixou. Hoje meu pai já é falecido, mas a minha mãe e os meus irmãos lá, que a minha mãe que sobrou, é que primeiro, quando eles fazem colheita, primeiro partilham a renda, primeira como que chama? Partilha que eles fazem, a parte da renda, ele entrega à minha mãe. Porque o meu pai que assim quis e deixou. Quando eu morrer, eu quero que quando vocês venderem a colheita daqui, vocês vão partilhar. A primeira parte entregam para a vossa mãe. Então, para você ver essa identidade. Então, é muito fácil a gente trabalhar isso na Guiné. Então, quando eu estou apresentando isso para vocês, é no sentido de que lá vocês criam uma forma de empreendedorismo sustentável que vocês vão ver lá. Mais na frente eu vou explicar o que é isso, o que significa dizer empreender, criar ideias, ter visão, aproveitar um negócio através de ideias, surgido da ideia. Como com essa ideia que eu tenho eu vou fazer um negócio para me sustentar e sustentar minha família e fazer com que eu tenha uma renda permanente. Trabalhar para o bem-estar da própria família e certamente que os outros também vão trabalhar e cada um vai procurar o seu bem-estar. Ao fim e ao cabo, é toda a sociedade guinense que vai estar contaminada por essa ideia de empreendedorismo. Okay? Então, a partir do entendimento que você já tem da agricultura familiar, do seu aspecto multifuncional, né? Como é que se pode trabalhar, qual é o entendimento que tem sobre a sustentabilidade de uma agricultura familiar, que você pode trabalhar para gerar renda não apenas renda agrícola, mas renda também da atividade não agrícola, como eu mostrei para vocês. Então você vai pensar logo chegando naquilo que eu falei para vocês. Olha, eu estou tentando trocar em miúdos aquilo que eu falei para vocês sobre agronegócio.
Então, quando você define agronegócio, você vai dizer que é um conjunto de operações, de trabalhos, né, que é feita dentro de uma atividade de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização. De quê? De insumo. Quando a gente está falando de insumo, matéria-prima, o que é que você precisa para produzir? Qual é a matéria-prima que você precisa para produzir raiz, mandioca? Você precisa de estaca, maniva, que eles falam. Você precisa de maniva. Qual que é a matéria-prima que você precisa para poder plantar batata, tubérculo? Você precisa de quê? De ramas, muda. Qual que é a matéria-prima para fazer a plantação de arroz? Você precisa de semente de arroz. De milho, semente de milho. De alface, você precisa comprar sementes já produzidas, ou então quem guardar, porque a alface, quando estiver ficando verde, solta que é flores com sementes, com aquela sementinha que você tem que colher, guardar, secar, processar, para você usar depois. Ou então você comprar nas lojas de produtos agrícolas da Guiné. Ou então pode vir um visionário, um empreendedor na área agrícola, que já pensa assim, ok, tudo bem, eu não tenho terra para produzir, mas eu posso ser uma parte do processo da produção agrícola. Então eu vou comprar, eu vou passar a comercializar sementes agrícolas, que é para os produtores virem comprar nas minhas mãos. Semente de alface, de couve, tomate, e muitos outros sementes. Arroz, vender. Então eu posso ter uma loja, né, que vende produtos agrícolas. Não só produtos, mas são também alfaias agrícolas. A enxada, ancinho, katana, né, que eles falam facão, né? Até pequeno arado, a tração animal, pode vender. E também para vender que adubos à base de fosfato, adubos fosfatados, sulfato de amônia, fertilizante, por aí vai. Defensiva agrícola, aqueles líquidos que você pode para poder borrifar no arroz ou qualquer coisa para matar os bichos, como que chama, que podem comer, ou então comer a raiz do arroz e matar a planta, e você perder, digamos, o seu dinheiro, porque o arroz morre e você perde o dinheiro, entende? Eu estou falando uma linguagem mais fácil para vocês poderem entender, estou falando para vocês, meus irmãos guineenses. Então, como pode ter também um visionário, um empreendedor que diz, olha, eu vou me especializar em transporte. O produtor de arroz que está lá em Carantabá, ele precisa de semente de arroz, certamente que está sendo vendido em Contuel, Bafatau, Gabu, região próxima do Sonaco, para levar. Vai botar na carroça, puxado pelo jumento ou vaca? Ou vai alugar um carro para levar semente? Então tem logo uma pessoa pronta para fazer, que é carreta, para fazer frete. Ou então tem bastante arroz já, como chama, colhido, limpo, pronto, tratou, precisa onde armazenar, não tem silo em casa. Se deixar no campo, chuva, vento ou alguns outros insectos até podem roubar. Aí perde o dinheiro. Aí vem um que diz, olha, eu tenho terreno grande aqui perto, eu vou construir silos e armazéns para alugar, para colocar aquele arroz. Eu não vou querer, porque não vão querer colocar seus arroz em segurança. Ou então o governo que precisa de fazer um programa de estoque, né, dentro do programa chamado Segurança Alimentar. No momento que o preço de arroz, no período de entre safra, o que é entre safra? No período que você começa a plantar até o período que você começa a colher. Aquele período não tem produto, não tem colheita, porque não tem produto, então é entre safra. Okay? De uma safra, quando você colhe, até quando você vem a plantar para outra safra, é chamado entre safras. Então ali a pessoa vai se alimentar de quê? Vai se alimentar do estoque regulador.
O Estado pode fazer esse estoque regulador. O que é o estoque regulador do Estado? É que para quando o preço de arroz vendido no mercado subirem ao ponto de trazer carestia da vida, encarecer, por exemplo, a vida de um pequeno produtor rural que só vive, que ganha do campo, precisa se alimentar, ao Estado colocar no mercado esse estoque que tem a um preço justo. Não vou falar em preço baixo para quebrar o outro, não. O Estado não faz isso, não. Mas é um preço justo. Se o preço é de R$5, você está vendendo por R$8, você está especulando. Porque os R$5 já dá para cobrir o custo de produção. Então por que vai vender por R$8? Você está querendo ganhar mais. O Estado pode chegar e vender por 5. Então você é obrigado a baixar o preço da arroz. Então é chamado estoque. Isso é dentro das políticas públicas do Estado. A justiça que o Estado pode fazer. Não precisa chegar lá para prender quem está vendendo por 8, colocar na cadeia. Não. Nós temos que privilegiar também, entender a iniciativa privada. Está dizendo, olha, você está abusando nos preços, é um preço abusivo. Ultrapassa. Então nos apresenta a planilha de custo. Você apresenta a planilha, olha, está mostrando que o plano justifica. Ou não, então pronto, o Estado coloca o seu estoque regulador no mercado. Então, numa economia de mercado, que nós falamos, numa economia de livre iniciativa que nós queremos implantar na Guiné-Bissau, então é assim que se procede. O Estado não coíbe sancionando. Não. O Estado desencoraja, sobretudo através das suas políticas públicas, ou encoraja através de suas políticas públicas para a pessoa poder fazer, oferecer mais. Né? Então, é nessa situação. Ou então... Pode aparecer um que diz, não, bom, vocês podem trazer, se vocês querem fazer farinha de milho para vender em saco, eu posso chegar e transformar em farinha de milho, forco, e cobrar para vocês o meu trabalho, da máquina. Ou então vendem para mim, a cooperativa vende para mim, eu transformo e eu vendo. Eu ganho mais também um pouquinho, porque é disso que eu tenho que ganhar para fazer o negócio ir para frente. Então isso aqui vocês têm que avaliar que faz parte, digamos, de todo um processo. Então, é assim. Então, o agronegócio é assim que começa. Ou seja, é uma relação comercial e industrial que envolve uma cadeia produtiva. Então, você cria uma cadeia produtiva. Cadeia produtiva, que eu falei a você, é daquele que vende matéria-prima e você precisa de transporte para tirar aquela matéria-prima do lugar lá onde está levar para a sua fazenda, o seu lugar, a sua boanha, para você poder plantar. Semear e plantar. Você precisa, que se não tem dinheiro para poder pagar, fazer girar o seu negócio, você precisa de dinheiro do banco. O banco vai lhe dar emprestado e pedir uma garantia real. Se você não pagar, e aí você transforma essa garantia real em dinheiro para poder pagar o banco. É assim que se faz o negócio. Ou então o governo pode chegar e conversar com o banco. Olha, se esses são produtores agrícolas que estão no estágio inicial, então nós vamos fazer o seguinte, eu preciso dar um incentivo para eles produzirem alimento suficiente para abastecer a Guiné-Bissau. E também produzirem mais do que o suficiente para vender para o mercado interno e mercado externo, e aí isso eles acumularem, gerarem renda e acumular para poder ter uma renda permanente, um negócio permanente, um nível de vida permanente que dá um bem-estar que o próprio governo quer garantir através da sua prerrogativa constitucional. Então, para isso, eu vou dar um incentivo a vocês, o banco. Eu vou dar uma isenção de um determinado tipo de imposto por um determinado período, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vocês dão. Ou então o governo chega e estabelece um tipo de chamado de programa de garantia de preço mínimo, ou seja, o preço que eu posso vender para cobrir o meu custo de produção. Abaixo desse preço é o prejuízo. Então o governo vai dizer, você não vai vender abaixo, você vai vender nesse preço mínimo que eu garanto. Através de incentivos fiscais que podem dar até aos bancos para poder reduzir o custo do dinheiro, taxa de juros. Juros é o custo de dinheiro. Por exemplo, por que esse custo? Quando eu tenho dinheiro, eu pego o meu dinheiro, deixo no banco como poupança e não estou usando, o banco não vai ficar com aquele dinheiro lá depositado, vai pegar e emprestar, porque o banco também ganha com isso. É intermediário financeiro.
ganha. O banco não é dinheiro nem do banco, o dinheiro é de poupadores nacionais ou estrangeiros. O banco faz intermediação financeira para ganhar esse dinheiro. Então vai pegar esse dinheiro e emprestar. O que vai fazer? Bom, você está tomando esse dinheiro, o outro que tem aqui o dinheiro depositado não vai precisar dele agora, você vai pagar uma taxa a mais. Você vai pagar uma taxa a mais. Ok? Então isso que chama taxa de juros, vai pagar um preço a mais. Taxa de juros é o preço que é o custo de oportunidade que eu tenho para aproveitar desse dinheiro e fazer o meu negócio e ganhar, né, contra o que? O custo que o outro está tendo para deixar o seu dinheiro depositado para eu usar. Então eu vou ter que pagar esse custo, isso que chama taxa de juros. Okay? Então o governo pode trabalhar nesse tanto. Então você tem um quê? Uma cadeia produtiva antes do negócio, né? Um cadeamento, né? Negócios em cadeia, produção em cadeia. Quem que produz semente, quem que produz o transporte, ou seja, tem um transporte para alugar, o banco que empresta dinheiro, né? Aquele que vende adubos e vende defensivos agrícolas, agrotóxicos, como chamam, né? Aquele que vende máquinas e equipamentos, e por aí vai. Até você, para quê? Para poder viabilizar a produção na bulana, no lugar, na fazenda, onde, como nome que você quiser chamar. Okay? Na fazenda, o que você vai fazer? Você vai produzir e processar. Depois tem uma outra cadeia que vai se formar depois da produção e processamento, que é a cadeia de distribuição. Aí também vai ter transporte que vai pegar o produto pronto e processado na fazenda, levar para o mercado, para vender, para venda e até chegar ao meio do consumidor. Okay? E tem também bancos que vão viabilizar, que vão financiar o dinheiro para a colheita, banco chamado período de safra. O governo também, através das suas políticas públicas, pode garantir o período da safra emprestando dinheiro ou então criando condições para que os bancos possam emprestar dinheiro aos juros subsidiados. Seguros que vão garantir companhias de produção ou de transporte e de coisa para quando houver quebra de safra na fazenda e esses agricultores serem indenizados através de que, mas o produtor também vai ter que pagar uma taxa de seguro, vai pagar como que chama, um prêmio, chama-se prêmio, taxa de seguro, que é em dinheiro X, que é para quando você tiver problema, então o seguro indeniza o seu problema. Transporte faz isso, banco, quando empresta dinheiro também, de dar dinheiro com seguro. Até você também vai falar, olha, é chamado que divisão de risco, divide-se o risco. O banco diz, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe emprestar 50 contos, então você vai pagar só de juro 2 contos, ou de seguro 2 contos, ok? Se depois acontecer a pessoa morrer, aí a dívida fica quitada. Se a pessoa tiver falência ou qualquer coisa, problema que impediu de ter a receita para pagar o banco, fica quitada também, o seguro cobre. Chama securitização da dívida. Isso tem, seguro faz. Então isso tudo está da outra parte até chegar à mesa do consumidor. Então é isso que chama que é. Bom, para cada etapa de produção dentro do agronegócio, eu tenho aqui até uma coisa que eu estou mostrando, por exemplo. Você tem um fornecedor de insumos, que eu falei para você tem propriedade agrícola onde se produz, tem agroindústria, que pode ser dentro da propriedade agrícola ou fora da propriedade agrícola para processar. O próprio dono pode processar, ou então pode vender, formar cooperativas e vender para quem processa, até depois de pronto para levar para o comércio. E do comércio pode ser atacadista ou comércio varejista, né, quem compra por grosso quantidade ou quem compra para ir vender de pré-vender ou quem compra por como chama, a varejo, a retalho, como vocês dizem lá, até chegar ao consumidor final. Então isso é a etapa, essa é uma etapa de fornecimento e essa é a etapa de recebimento. Está vendo aqui a parte da seta, né, fluxo de capital, seta, é o pagamento que vai fazer o quê? O fornecimento e pagamento. Então, a cadeia de valor se gera na etapa contrária do consumidor, né? A etapa seguinte do consumidor, antes do consumidor, até chegar
a etapa final. Então, a cadeia de valor se gera na parte contrária e aqui é a cadeia de fornecimento e produção que está. Então, você tem que é fluxo material, cadeia de fornecimento e fluxo de capital, que é o pagamento. Bom, mas entre isso aí, você tem que dois ambientes que ajudam. Você tem aqui o ambiente organizacional, que é a própria, como que chama, o Estado, a sociedade, né, cooperativas, associações que se organizam para poder viabilizar, né, essa cadeia produtiva. E aqui, ambiente institucional, são universidades, centro de pesquisas, experiências, por aí vai. Então, nós podemos ver isso aqui na frente, aqui, ó. Você tem o quê? Você tem, isso é chamado enfoque sistêmico, isso que eu estou mostrando para você, está dentro chamado de enfoque sistêmico que eu mostrei para você, não passou. Mas aquela parte que eu mostrei da distribuição, né? Ou seja, as relações que tem entre as empresas, cada um daqueles quadradinhos é uma empresa. Aqui que está aqui, insumo, agropecuária, processamento, distribuição e consumidor final. Como se fosse uma empresa. E chama-se que é uma relação horizontal da produção. Horizontal da produção, que tem o que é uma coordenação vertical. O que coordena? É o ambiente institucional que vai coordenar toda essa relação horizontal. O que? As leis que existem sobre a propriedade da terra, as leis que existem para regular o comércio entre pessoas, as leis que existem para garantir a propriedade, normas, tradição, quando se trata, digamos, de um problema que vai ser resolvido entre comunidade, entre as pessoas, com base de que nas suas culturas, uso e costume, como assim. A educação, o conhecimento, o saber, a experiência que é trocado entre essas pessoas, né, que vão conviver nesses mesmos espaços. A cultura vem do que é do preparo que tem, do conhecimento ancestral. Né? Então fazem parte do ambiente institucional que de uma certa forma dá um amparo a toda essa relação horizontal entre o insumo, parte que produz insumo, a parte que produz mesmo na fazenda, produção, aqui processamento, distribuição até o consumidor final. Organizacional, então tem aquele conjunto, digamos, de instituições que dão suporte técnico a essas relações que estão aqui, em cada uma dessas pontas da cadeia produtiva. São universidades, através de formação de técnicos, técnico agrícola, técnico comercial, engenheiros, economistas, juristas, e por aí vai. Né? Emater, que aqui a gente bota Emater, mas é o nome aqui no Brasil, mas lá você pode considerar que é de um instituto agrícola, uma instituição privada que trabalha com, como chama, serviço na área agrícola, em termos de passar conhecimentos, de tentar resolver problemas a curto prazo que afligem os agricultores. Então, um instituto, né, que está lá, que é ligado a problemas agrícolas, serviços agrícolas, pode ser do Estado, como pode ser privado. De repente o Estado pode criar um instituto agrícola lá, e de floresta, ou então pecuária, que vai auxiliar os produtores rurais no campo lá na Guiné-Bissau, quando eles precisam de alguma explicação ou de algum assessoramento sobre problemas técnicos, sobre problema de chuva, sazonalidade, na falta de chuva o que é que tem que fazer, tem que cavar poço, porque tem o terreno úmido, tem água no subsolo para irrigar, por aí vai. E o banco, que são instituições que emprestam dinheiro, que viabilizam também o comércio. Cooperativas, que são agrupamento de pessoas ou de produtores para trabalharem por seus interesses em termos de produção e venda de coisas. Sindicatos, que são outras organizações que se defendem os cooperativados ou associados contra, como que chama, a parte, digamos, dos compradores ou então daquela parte econômica mais forte, de modo de evitar o abuso econômico que possa existir. Pode existir. Bom, então, como eu falei da agronegócio, eu vou tentar simplificar para mostrar do processo lá de insumo que você vende até agropecuária, que eles falam produção, tanto de produtos até animais, a parte de processamento, como você embala, como você transforma, como você beneficia, até a parte de transporte, distribuição,
né? Bancos que vão viabilizar todo esse negócio até chegar à mesa do consumidor. Então, divide-se em três partes. Dentro do chamado agribusiness, isso o nome vem em inglês, ele veio dos Estados Unidos, foi esse agribusiness, agronegócio, uma coisa que foi criada desde 1952 nos Estados Unidos, aqui no Brasil só na década de 70, final da década de 70 para 80 praticamente, que chegou com o nome de agronegócio, negócios agrícolas, de pecuária, agronegócio, okay? Dentro de que? Pessoas de cadeias, montando cadeias produtivas, etapas de produção, quem é responsável por quê, né? Bom, então você tem chamado a montante, o que vem antes da produção, a jusante, o que vem depois da produção. A montante, que eles, aqui o Brasil, para poder facilitar o entendimento aos agricultores brasileiros, o que significa a montante, muitos não têm muita escola, não têm grande escolaridade. Então fala, antes da porteira da fazenda, antes da sua bolanha. É como se fosse assim, você está aqui na sua bolanha, você tem controle da sua bolanha, você sabe o que é produzir na sua bolanha, você sabe como é que você faz o negócio. Mas, e aquela parte que fica antes, que não depende de você, como é que você sabe? Não conhece, né? Quem vai te fornecer semente, quem vai te fornecer maniva de mandioca, estaca, porque falam, dá para plantar, quem vai te fornecer corda de batata, eles falam rama, quem vai te dar semente de milho, quem vai te dar enxada, vender arado, vender vaca. Como é que você vai controlar? Não depende do seu controle. Esses também trabalham para ganhar dinheiro através de você. Você existe porque eles precisam de ganhar dinheiro. Ok? Para eles ganharem dinheiro é preciso que você exista. Então, antes da porteira fazenda. Ok? Até chegar no momento que você também produz. Bom, você não pode dizer, bom, acabou aqui. É mim, então depois de mim não existe mais ninguém. Todo mundo depende de mim. Não. Você tem outra parte também que você não controla, que você depende. Também. Qual? Você depende de que o seu produto seja levado para o mercado, para o comércio, até chegar à mesa do consumidor. E como é que vai fazer isso aí? Então também você tem que conhecer, tem que ter a relação, como é que se processa o relacionamento entre essa etapa, até chegar lá. Você não tem o controle de transporte. Por quê? Por que eu falei naquela vez, na primeira aula, que vocês têm que ser parte do processo, não o todo do processo? Porque você não pode fazer tudo, senão você não produz. Você produziu que você, matéria-prima que você vai usar para a sua produção e depois transportar, então você não tem esse dinheiro, não tem esse capital. Mesmo que tiver, não vai ser rentável, produtivo. Então todo mundo tem que ganhar dinheiro em cima do negócio que está sendo gerado. É assim que o país prospera, com renda que aumenta e com todo mundo trabalhando emprego. Porque se eu faço tudo para mim, eu não preciso de empregar ninguém, não preciso de render ninguém, eu sou autossuficiente. Eu não vou para lugar nenhum. Não prospero no negócio. Então é assim, a horizontalização da produção, relações horizontais da produção. Né? Dessas relações você vai criar o que é núcleos. Né? Nesses núcleos que são controlados ou então auxiliados por ambientes de negócio. Eu mostrei para você, institucional e ambiente organizacional do negócio. Então, o que tem? O que vem antes de porteira que nasceu? Semente, fertilizante, defensivos, que são venenos que você bota para matar pragas, máquina, equipamento, serviço, até irrigação. Por quê? Digamos que você precisa ter você tem uma variedade de arroz que tem 3 colheitas. Primeira colheita você faz com chuva. Segunda e terceira colheita, antes da chuva, você vai fazer com o quê? Então você só tem que 3 ou 4 meses de chuva. Você tem o restante de 8 meses sem chuva. Vai fazer o quê? Você vai ter que irrigar. Vai ter que ter água para poder jogar na plantação de arroz, para poder... Você vai ter que colocar fertilizante, adubos para o arroz poder produzir. Você ter segunda safra, terceira safra, não vai só... Porque se você não fizer isso, vai produzir a segunda safra, porque é variedade, mas a produtividade vai ser baixa, você vai ganhar pouco. Né? Você tem que, embalagem e sacarias, que é compra, você aluga, você pode não comprar, que não justifica, é muito custo, manutenção, eu compro um trator. Aí vou ter que manutenção, vou ter que pagar trator, vou pagar... Por que eu não vou alugar de quem tem já trator
E quem tem até o tratorista, pagam o trabalho do trator por hora. Sai muito mais barato do que eu comprar trator e fazer manutenção. Então, para aqueles que também que não produzem, eles já sabem, eu vou comprar 5, 6 ou 7 tratores para alugar para quem precisa no momento precisar. Eu vou ganhar dinheiro. E pode ser também que eu não vou contratar, não vou ter empregado tratorista. Eu vou contratar no momento em que eu vou alugar. Olha, eu preciso do seu serviço para você ir fazer um trabalho, eu vou lhe pagar X por hora. E ele está lá, sentado em casa, está esperando para fazer esse trabalho, então aceita. É um dinheiro, é renda extra que vai ganhar. Então é assim que o negócio se desenvolve. A gente tem que permitir, criar condições para que o negócio flua, todo mundo ganhe desse negócio. Compra de embalagem, você não vai produzir embalagem nem sacaria, você compra. De quem produz na loja, onde, para você ter. Então, são partes, capital de giro, você precisa de bancos privados ou bancos públicos do próprio governo que vai lhe dar a juros subsidiados ou bancos privados que vai lhe dar a um preço de taxa de juros mais baixo porque o governo, através de suas políticas públicas, entra para o banco poder fazer. Mas vocês lembram também que o governo não pode só ficar tirando dinheiro para beneficiar, sem depois o governo não recolher do imposto. Porque é justo que quando vocês tiverem receita, que vocês vão ter que pagar imposto. Porque senão o governo não vai ter dinheiro para dar continuidade. Porque o único dinheiro que o governo tem é o dinheiro que cobra de imposto. É a contribuição que todos nós damos para isso. Porque o governo somos nós. Nós que elegemos representantes para nos ajudar a administrar o país, a nossa economia, a economia do nosso lar, do nosso país. Okay? É uma entidade abstrata que pertence a todos nós. Se você não pagar imposto, você está deixando de dar a oportunidade do governo fazer o trabalho que vai beneficiar a sociedade. Tem que pensar nisso. Se você roubar dinheiro do cofre do governo, você está roubando a sociedade e roubando a você mesmo. Porque amanhã pode faltar remédio no hospital para você e a sua família. Pode faltar, por exemplo, vaga na escola para os seus filhos, para você mesmo. Pode não ter estrada em condições suficientes para você rodar e levar o seu produto para o banco, você vai acabar tomando prejuízo. Então você tem que pensar nessa coisa também de que o governo é o núcleo que trabalha para nós, para o público, para a sociedade, mas também nós temos que dar a nossa contribuição para a existência do governo, se tornar um governo forte, entendeu? E tem transporte que é frete. Então, isso vem chamado antes da porteira. Dentro da porteira fazenda, o que existe? Dentro da porteira fazenda, que é só produção. Você vai produzir ou milho, ou arroz, ou mandioca, ou feijão, ou leite. E é isso aí, você, depois de produção, você vai precisar de processar. Ou então tem um outro setor, mas que está também dentro da porteira fazenda, que vai processar para embalar. Depois da porteira da fazenda, chamado depois do seu lugar, para aqueles que ficam depois, tem parte de transporte, tem parte de comercial até chegar mesmo no consumidor. É assim, claro. Bom, depois nós temos a parte que chama de sustentabilidade, para vocês entenderem porque o empreendedorismo sustentável. O que vem a ser sustentabilidade? É a capacidade que se tem de você sustentar um negócio, um sistema. De manter esse sistema. Vem do latim chamado de sustentar. De você manter, de você sustentar, de você suportar, de você conservar em bom estado, de você manter, de você fazer resistir. Okay? Então eu fui buscar isso aqui nessa pesquisa. Então, mas o importante de sustentabilidade é o quê? É de se criar negócios que ao mesmo tempo gera dinheiro, um valor econômico, mas também um valor social e um valor ambiental. Por que é valor social? Porque quando você gera dinheiro, gera riqueza, que é valor econômico, a sociedade é que vai se aproveitar desse benefício. A sociedade vai se tornar uma sociedade forte, uma sociedade com renda e uma sociedade que tem o seu bem-estar. E ambiental também, que você quando explora tem que lembrar de que você precisa explorar amanhã, dar continuidade, assim até você ficar velho, outra geração continuar. Mas se você aproveitar nessa primeira lavoura, você estragar a terra, tudo, não deixar em condições de poder dar prosseguimento a nova produção, aí não vai ter. Eu não posso chegar e cortar mata, tirar, eu preciso de madeira para vender. Eu preciso saber de que aquela mata que está lá é que vai gerar o que? Água, vapor de água,
que vai jogar lá para céu, na nuvem, e nuvem, depois de carregado desse vapor de água pesado, aí cai em forma de chuva para a terra. Eu preciso dessa chuva que é para poder fazer rios ficarem fortes e terem água, porque eu preciso para irrigação, e ter também água debaixo da terra, que quando o rio estiver seco, eu poder... Mas também dentro, eu poder aproveitar essa água para fazer irrigação. Mas também dentro da minha fazenda, eu não posso chegar e, como é que vocês falam, cortar toda a mata e cortar todas as árvores. É aquilo que em crioulo se chama de pabe. Eu não posso cortar tudo, desmatar a margem do rio. O que acontece quando eu desmato a margem do rio? Quando vem a chuva, a correnteza, o que é que vai fazer? Vai arrastar a areia toda e jogar para o rio. O que é que vai fazer? Assorear. Assoreamento do rio fazer com que o rio fique mais raso. Okay? Se um rio que até que tem algumas ramificações que passa dentro da cidade, e as pessoas quando jogam lixo, não importa, eu vou jogar gente dentro entulho dentro de lixo, não tem problema não. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que aquela água, porque não tem como correr com o fluxo, aí vai voltar para ser dentro da cidade e acabar com casa, acabar com tudo. É aquele problema. Ou então quando você desmata todas as encostas da montanha, quando vem a água, o que vai fazer? Vai arrastar aquela água, todas as casas que ficam debaixo da montanha vão ficar inundadas, mata a pessoa. Ou então, quando aquelas casas que não ficam nas encostas, a água arrastar com lama e encobrir. Isso tem sido desgraça de muitas famílias aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Então isso que se chama sustentabilidade. Eu tenho que criar condições para que eu possa continuar com esse negócio. Eu estou mostrando para vocês aqui uma espécie de coisa para você ver. Então o que é uma sustentabilidade? É a maneira de viver capaz de dar continuidade à vida para todos. É solidariedade que você faz em busca do que é bom e que é nosso comum. O que eu não quero para mim, eu não posso querer para o outro. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Pense como você gostaria de ficar bem, assim também que os outros gostariam de ficar bem. Então eu vou trabalhar para eu ficar bem, para que os outros também possam ficar bem. Isso é sustentabilidade. Outra é uma maneira de viver que vai permitir condições melhores de vida para todos, sem exceção, a todo momento, ok? Ou então é uma vida equilibrada, uma vida saudável, sem poluição dos rios, sem desmatamento, sem uso de agrotóxico, como eu acabei de falar para você. Significa também um modo de vida em toda a sociedade e futuras gerações. Então, quando você não trabalha para isso, você apenas está visando no seu ganho para você usufruir o máximo que você puder do seu sustento e sem pensar nos outros, você não está trabalhando para a sustentabilidade. Você vai acabar também de ser atingido por essa coisa. Então, o que é importante é trabalhar com criatividade. Ser empreendedor sustentável é ser criativo. Pensar como a cada etapa, a cada momento, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, os outros também poderem ganhar dinheiro. O negócio tem que ser sustentável. Sustentabilidade também tem um negócio de eu fazer um negócio que eu sei que os outros vão viver antes de mim desse negócio que eu preciso e os outros também depois de mim vão viver desse negócio que eu estou fazendo. É isso. Então, se você é assim e é criativo dessa forma, falando inteligente, então é melhor que todo o conhecimento que você é. Albert Einstein, um dos maiores cientistas de todos os tempos, me falou isso. A criatividade é muito melhor que o conhecimento. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, estudou todos os livros possíveis, mas se você não tem criatividade, não tem iniciativa, não vale nada que você estudou. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje em português, que eu vou postar no YouTube. Eu espero que todo mundo que tiver ouvido isso no YouTube, que curta. Porque é assim também que eu vou poder ter condições de poder sustentar esse trabalho que eu estou fazendo. Então eu preciso de vocês para eu poder me sustentar. Ok? E como vocês também precisam de mim para vocês poderem ter uma ideia, criatividade e criar um negócio de vocês para se sustentarem. Então tudo tem que estar em cadeia produtiva do conhecimento. Eu estou jogando o meu conhecimento para vocês e vocês estão aproveitando para gerar o que é uma sustentação que também que vai dar sustentação aos outros. Muito obrigado, boa sorte a todos.